presidente Lula também sancionou uma lei que cria o Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Isso pode mudar, inclusive, as regras, a arrecadação, entre outras coisas, né? Mas a novidade principal agora é essa nova pasta ministerial. O que ela deve fazer? O que deve ser uma responsabilidade específica desse novo ministério? O Ministério do Empreendedorismo foi criado pelo governo Lula para desenvolver a atividade dos microempreendedores individuais. Já sabemos que são eles os que mais empregam no país. Então, para trazer ali mais benefícios, buscar melhorias no serviço do MEI e estimular a geração de empregos, o 38º Ministério do Governo Federal foi criado sob o comando de Márcio França. Mas a gente sabe que nos bastidores foi outro contexto, eu vou trazer já esse contexto para vocês, mas só quero lembrar que o Ministério do Empreendedorismo ele já estava criado, não é nenhuma novidade. Ele foi criado pelo governo Lula como medida provisória, ou seja, tinha força de lei, mas um prazo de validade de apenas 4 meses. No fim das atividades legislativas do ano passado, o Congresso Nacional aprovou essa medida provisória. Então, a novidade é que o Ministério do Empreendedorismo deixa de ser uma pasta provisória, uma pasta criada temporariamente, e passa a ser um ministério fixo do governo federal, tal qual os outros 37 ministérios. O Congresso Nacional aprovou a medida provisória e ontem o presidente Lula sancionou essa lei que definitivamente estabelece o Ministério do Empreendedorismo para, então, gerar mais empregos, fortalecer os microempreendedores individuais. Aí a gente já entra num conflito, né? A gente lembra que durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, ele acabou criticando muito os microempreendedores individuais, ele queria ali reforçar a CLT, né, o emprego formal, o trabalho formal, mas por que ele criou, então, uma pasta para o empreendedorismo que ele tanto criticou durante a campanha eleitoral? Justamente por causa do contexto político. Lula precisava de mais apoio no Congresso Nacional. E esse apoio viria do Centrão. Os partidos do Centrão, eles exigiram uma fatia no governo federal. Que fatia é essa? Ministérios. Então, Lula realocou Márcio França. Ele tirou Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos e acomodou Silvio Costa Filho, que é do Centrão. Essa retirada de Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos marcou a entrada do Centrão no governo. Só que Lula tinha prometido para o PSB, que é o partido de Márcio França, uma fatia boa nos ministérios do governo federal. Então, para não comprar briga com o PSB, ele criou esse 38º Ministério do Empreendedorismo e realocou Márcio França. Então, Márcio França vai realmente trabalhar pelos microempreendedores individuais e o desafio dele é ajudar o Ministério do Trabalho a abrir novos postos de emprego. Isso procede. Mas o contexto político não era esse. O contexto era estabelecer a base dentro do Congresso Nacional e criar ministérios para acomodar o maior número de partidos. Foi com base nessa estratégia que o 38º Ministério do Governo foi criado. Lula se iguala ao primeiro governo de Dilma Rousseff e criou o maior número de ministérios da história do país. Ministério para fazer um que o outro já fazia sem necessidade de ser criado tecnicamente, mas que acaba sendo criado para contemplar as necessidades políticas, né, de articulação política dentro do país, dentro do governo Lula, né, para conseguir ter essa entrada no parlamento, que é o que aprova todas as medidas que ele vai fazer ou não. Acabou criando mais um ministério. E aí precisa dar trabalho para o ministério agora, né? Precisa dar novas funções para poder justificar de alguma forma o que foi criado. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.